E agora? Que realidade é esta? O que é que nos vai acontecer? O que é que vai acontecer às pessoas que a gente ama? Obrigou-nos a repensar tudo, a ver o que é que era realmente importante nas nossas vidas. Como é que iríamos continuar ali para a frente? Não sabíamos. Força bruta entrevista. Os Enchentes são uma banda que não gosta de seguir fórmulas. Eles misturam peso com orquestrações, misturam melodia com agressividade e, de vez em quando, até nos surpreendem com versões acústicas que ninguém está à espera. Eles surgiram em 2004 como um novo capítulo para a vocalista Ruth Fevereiro e desde então foram escrevendo uma história feita de reinvenção, persistência e, claro, muita emoção com 3 álbuns de estúdio, uma versão orquestral, videoclipes, claro, mudanças na formação e muita estrada pelo caminho. Os Enchantia assinalaram em 2024 2 décadas de existência e mostraram que estão longe de abrandar. Hoje, claro que são nossos convidados. Temos então connosco a Ruth Fevereiro, o Fernando Campos e o Manuel Pinto. Sejam muito bem-vindos. E Ruth, deixa-me começar já por ti. É assim, já lá vão mais de 20 anos desde que criaste os Exantia, na altura como um projeto a solo. Quando começaste esta aventura, tu imaginavas que isto iria chegar até onde está hoje? A ideia era mesmo essa, era chegar o mais longe possível e ainda continua a ser, mas fico feliz que tenha alcançado o sucesso que está a ter a banda, e os músicos que realmente fazem parte da banda, nós, a nossa união, portanto sinto-me bastante orgulhosa, sim. Pronto, Emanuel, tu, quer dizer, tu regressaste recentemente à banda, tiveste vários anos afastado. Como é que foi para ti voltar à banda? Especialmente nesta fase que, com tanta coisa a acontecer, acabou de sair um álbum, basicamente. Como é que foi o teu regresso? É assim, eu comecei em outubro, tive a ajudar a banda a fazer alguns concertos, entretanto proporcionou-se esta oportunidade de ficar na banda e eu aproveitei. Sinto-me muito feliz, também sinto muita responsabilidade de entrar para uma banda com este nível, que está agora em Xantia, e pronto, vou tentar fazer o meu melhor para fazer um grande álbum. Exatamente, e já vamos tentar desvendar aí mais qualquer coisa sobre isso. Fernando, a certa altura, quer dizer, também houve uma mudança importante na vossa secção de guitarras. Penso que em 2023. Como é que viveste essa transição e que tipo de desafios ou até oportunidades te trouxe essa alteração? Bem, oportunidades, não vou, acho que vou já arriscar a parte da oportunidade. É uma boa pergunta, mas é uma excelente pergunta. Mas no caso de Enchantia, vou arriscar essa parte. É uma banda que sempre tocou com 2 guitarras, sempre compôs para 2 guitarras, e naturalmente essa oportunidade pode-se converter em adaptação apenas. Houve um processo de adaptação. Dava-me muito bem com o meu compadre. Hoje em dia partilhamos ainda as nossas casas. Sou padrinho da filha do Bruno Santos, com todo o gosto. Entretanto, pronto, as coisas mudam, a vida pessoal, e felizmente tivemos a sorte do João aceitar o convite para estar connosco. E essa adaptação até nem foi muito difícil porque já o conhecíamos de outras paradas, inclusive de Mind Enchantment, e portanto até foi relativamente, não foi dolorosa essa adaptação, foi inicialmente, claro, mas ultrapassámos e todos nós ultrapassámos a situação. Acho que estamos bem, estamos unidos. Acho que estamos E, a- com muita e força para o novo álbum, conforme o Manuel disse há pouco.
Nem mais, nem mais. Tem que ser assim, é mesmo assim, gente. Mas pronto. Temos que se adaptar e há que continuar em força. Uhum. Guto, o álbum, vamos lá ver se eu não cometo aqui nenhuma barbaridade. Ok? O álbum, há aquele chame Cerberus, há aquele chame Kerberos. Pronto. Agora aí vocês. Até dentro da banda existe assim uma contradição. É que eu chamo-lhe Kerberos, mas por exemplo o Pedro, o nosso teclista, chama-lhe Cerberus. Portanto, Pronto. é como Pronto, quiseres. Cerberus é se calhar em inglês e então o Kerberos será Em grego, grego, Assim, em em grego, grego. não sim, é? Que assim, é direto outra vez. aquele cão de três Sim, cabeças, sim, sim, se não tem exatamente erro. baseado nisso. Exato. Já brincámos até com isso, que é três cabeças, três cérebros. Não sei se também dá para jogar. Oh, Terceiro álbum, exatamente. nice. Passas a quebras, cérebros, acho que está bem dito. Está bem dito, ok. Então, vá, o vosso mais recente álbum, mais recente, quer dizer, vocês entretanto lançaram Symphony of A versão Cérebros. orquestral. A versão Exatamente, orquestral. a versão orquestral. Mas pronto, falando então do álbum anterior, da origem, foi criado num período um bocado difícil devido à pandemia. Certo. Ruth, tu sentiste que esse contexto acabou até por influenciar diretamente o resultado final do álbum? Sem dúvida, não só porque acho que todos nós, músicos, nós em Xantia e não só a nível geral, né, estávamos muito virados para dentro, a pensar, e agora? Que realidade é esta? O que é que nos vai acontecer? O que é que vai acontecer às pessoas que a gente ama? Obrigou-nos a repensar tudo, ver o que era realmente importante nas nossas vidas, como é que iríamos continuar ali para a frente, não sabíamos, e o álbum começou, já tinha sido começado a ser feito ali um bocadinho antes disso, mas continuou a ser feito e foi em full, em full power, por assim dizer, exatamente nesses períodos da quarentena em que nós basicamente enviávamos ideias de temas, neste caso, por exemplo, naquele caso era o Campos, o nosso antigo baixista o Barroso, e o Pedro que enviavam mais as ideias entre si. Normalmente ou há já temas quase praticamente feitos, ou depois camadas com os seus instrumentos para essas ideias, e depois mais tarde eu adicionava a voz. Claro que para mim, enquanto cantora, enquanto letrista, foi um período rico para escrever, porque, como eu disse há pouco, tivemos muito interiorizados, a pensar muito, a pôr em questão a nossa existência, a existência da humanidade, a continuação, foi um período muito conturbado para todos nós. Eu acho que isso, a nível artístico, embora na altura, se bem se lembram, os artistas foram bastante prejudicados por tudo a nível económico, mas surgiu trabalhos artísticos muito interessantes, exatamente porque vivenciámos algo inédito, pelo menos para as nossas gerações. E alguns até acabaram por inclusivamente ter mais tempo para se dedicar aos seus projetos. Essa é que é Sem dúvida. uma realidade. Olha, e pela experiência, já agora parabéns pelo vosso videoclipe de All Down in Flames, que conquistou o terceiro lugar no festival 3 in 1 Film Fest em Almeirim, terra que conheço muito bem, no ano Não é do passado. nosso baterista. Nice. Como é que te sentiste, Ruth? Como é que sentiste ao ver o vosso trabalho reconhecido dessa forma e também como é que foi a experiência de gravar esse videoclipe? Olha, eu acima de tudo senti-me muito orgulhosa pelo Rui Pacheco, foi o diretor, foi o realizador, agora estava em inglês, foi o realizador, porque ele tentou, dentro daquilo que nos também era do que pedimos a ele e do tempo que tivemos, e fazer o melhor que teve. Foi o primeiro videoclipe dele deste género musical de banda, e a partir dele começou a iniciar isto e com as nossas ideias, e eu vou ser honesta, o sentimento que eu tive naquele momento, e se calhar o Campos também poderá dizer o que ele sentiu, que ele também esteve lá nesse momento, mas o sentimento que eu tive nesse momento foi de orgulho por ele,
e pela equipa dele. Não tanto, engraçado, não senti tanto por nós, senti mais por eles, porque fiquei muito feliz por eles, foi o que eu senti. E tu, Fernando, já agora a tua opinião também. Sim, acho mesmo que ele tem a dizer, houve ali bons momentos entre a equipe do Rui, de gravação. Alguém lá da equipe chegou-me a confessar que nos seus tempos de juventude era gótico e gostava muito de Nightwish, e então eu estava a adorar estar a gravar connosco porque estava a ser uma experiência mais próxima daquilo do tipo de sonoridade que ele gostava, e se calhar também facilitou bastante o trabalho entre todos. Sim. A mim, falo por mim, que eu sou, em termos de expressão, eu sei que os músicos devem ter alguma expressão também em palco, alguma boa performance, não é só o tocar, mas também as emoções que transmitimos. Mas confesso que sem uma guitarra na mão a pedirem para fazer determinadas expressões foi um pouco mais difícil, até porque eles tinham a Ruta a rir porque sabe que eu sou assim um pouco mais tímido e é mais difícil expressar-me, mas achei imensa piada porque a equipe foi excelente a puxar por nós, a pedir para expressar determinado sentimento, e foram uma boa camaradagem desde o início ao fim do videoclipe. Foi exaustivo, mas muito bom mesmo, excelente equipe. Exatamente, porque realmente também, isso também acaba por ser importante, não é? Quem está do outro lado a fazer a produção e a gravação, então se gostar do género de música, a coisa tem sempre tendência para correr bem, e foi o que aconteceu, e tanto que está à vista que Foi isso. conquistaram este prémio. Manuel, você, quer dizer, tu voltaste à banda, penso que o álbum Cérebro já estava cá fora, certo? Como ouvinte, o que é que mais te impressionou neste trabalho? É assim, como ouvinte, Enchanted está diferente da altura quando eu estava lá, e aquilo que mais me impressionou nos vários álbuns que a Enchanted foi lançando foi a evolução a nível mesmo de peso e de harmonia. E o que neste último álbum, aquilo que eu falei isto já com a Ruth e com o Fernando, noto uma grande diferença da altura em que eu estava, uma diferença para o positivo, e acho que a banda está com muito mais peso, uma coisa que eu gosto, é do meu gosto pessoal, mas por outro lado também está com as orquestrações espetaculares, e para mim neste último álbum está fenomenal, essa junção entre o peso e as orquestrações e as partes bonitas está fenomenal mesmo. Olha, e no ano passado vocês celebraram 20 anos, e deram um concerto muito especial no RCA Club, até com vários convidados. Manuel, que memórias é que guardas desse concerto? Para mim foi muito especial. Eu já não partilhava o palco com a Ruth há 10 anos, para aí, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, são 10 anos. E eu estou a dizer com a Ruth, mas com a Ruth, com o Luís, com o Bruno Guilherme, e para mim foi algo que, apesar de só ter tocado uma música, mas foi algo muito especial. Foi algo, e a Ruth sabe, e também recordámos o João, que infelizmente, pronto, já faleceu, e tudo isso para mim foi uma mistura que vai ficar na minha memória, por tudo, por relembrar o João, por voltar a tocar com a Ruth, por voltar a sentir aquela, sei lá, aquele simbolismo todo de ter sido aquela música que também foi, a base foi feita pelo João, e para mim foi uma coisa especial, muito especial mesmo, nunca mais vou esquecer. Foi um momento... Um concerto
Fica gravado para ti, na memória. Sem dúvida. E para ti, Ruth, como é que foi? Olha, exatamente foi isso, foi regressar ao palco pronto, com os elementos que realmente fizeram parte da Dark Rising, à exceção do Bruno Guilherme, que obviamente pronto, estava a segurar a bateria em vez do João, portanto estava com o Manel, estava com o Nuno, estava com o Luís, e depois um elemento de surpresa foi, nós não tínhamos o João a tocar na bateria, como eu disse, tínhamos o Bruno, tínhamos aqui o Campos a segurar a outra guitarra, mas chamámos a Bianca Baltazar, que é filha do João, e ela veio cantar o tema comigo, e eu estou a falar nisto, estou toda arrepiada, e foi daqueles momentos que eu não sou uma pessoa de chorar, aliás, raramente choro, já passámos por muita coisa juntos aqui e tal, eu raramente choro, e eu chorei a cantar o tema com ela, chorei depois, porque foi uma energia isso tão especial, e para quem acredita, o João esteve connosco naquele momento, e foi mágico, acho que sim, acho que o Manel estava a dizer aquilo que realmente simbolizou, foi tão especial. Nós quisemos que fosse um concerto num todo muito especial, mas para mim foi um dos pontos mais altos da noite, foi mesmo esse momento, foi muito bonito, muito emocionante. Claro. Olha, Fernando, vocês, portanto, em 2024 lançaram então a versão orquestral do álbum Symphony of Cerberus, ou Kerberos, mais ou menos isto. Como é que foi transformar um álbum já tão complexo numa versão totalmente orquestral? Foi um risco assumido ou é algo que vocês já sabiam à partida que iria funcionar? Eu acho, nunca parámos para pensar se seria um risco, acho eu, mas neste momento, olhando para trás, sim, estávamos com muitas dúvidas, muitos receios, porque realmente, e até pegando naquilo que o Manuel disse, em termos de evolução daquilo que houve desde o Dark Rising até ao Kerberos, nota-se uma evolução principalmente no peso e na rapidez das músicas, e com isso, de repente, supostamente num álbum mais rápido, num álbum mais pesado, pegar naquilo que é mais melodioso, poderia tirar de certa maneira o encantamento desse álbum, dessa energia que esse álbum passava. E o Pedro fez muito bem a orquestração, no sentido em que conseguiu substituir o peso da guitarra, do baixo, com uma orquestração, nem que fosse de uma nota mais grave do piano, conseguiu, portanto, substituir essa parte do peso por uma orquestração mais pesada, mais elevada, conseguiu elevar a música ainda mais. E tu, Ruth, concordas? Nós sentimos que o álbum era tão rico em orquestração e em coros, que era uma pena não se desenvolver aquilo, não trazer cá para fora, as pessoas não terem só mais dessa vibe, e realmente é verdade, não, o Fernando disse, é verdade, se calhar agora olhamos para trás e foi um risco, foi de facto um risco, mas é algo que eu pelo menos eu ouço e tenho orgulho, é daquelas coisas que eu ouço e eu também me arrepia, e acho que está num trabalho tão interessante que a única coisa que eu tive mesmo um grande arrependimento, mas que me é completamente alheio, é de nunca ter tido um budget que me permitisse, a mim e à banda, trazer isto como orquestra para um auditório que fosse digno de apresentar isto ao vivo, porque este álbum tinha merecido esse tipo de apresentação com uma orquestra, com o nosso coro, e uma coisa que honrasse realmente o que está ali. Eu tenho pena, mas isto claro que envolve um orçamento que não nos era possível, obviamente, todo disponibilizar,
porque era digno de o fazer e nós gostaríamos muito de ter tido essa oportunidade. Contudo, quisemos de facto, em vez disso, como não era possível, fazer os acústicos e adorámos os acústicos, a experiência dos acústicos foi muito interessante também para apresentar o Symphony of Kerberos, e acabou por ser, por assim dizer, a mais-valia que tirámos também desta apresentação deste álbum. Mas se calhar também ainda não está fora de. Não deixa de ser um objetivo, se calhar ainda não aconteceu, mas vocês estarão disponíveis Fora, para está fazer. fora. Se alguém nos quiser para fazer. apoiar, entre em contato comigo, que ponho isto a dar. É isso, vocês, a vontade está lá, não é? E não só, e outros que o Pedro Bata, depois de ouvir esta entrevista, outros temas em versão. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que devem manter essa. Temos de ter esse apoio, esse patrocínio. Pois não é porque, fácil. obviamente, e com toda a razão, os músicos não irão tocar de borla e a fazer muito bem. Claro, com certeza, com certeza. Bem, vocês entretanto nas redes sociais e até aqui inclusivamente, logo no início mencionaram que há um novo álbum para acabar, vocês portanto já começaram. O que é que podem adiantar sobre esse novo trabalho? Vamos lá saber. É o trabalho mais pesado de sempre. Uau. O culpado é o Campos. O Manuel já se está a rir, está a gostar, ele está a gostar. O Manuel tem adorado, o Manuel está Estou a gostar muito. Eu imagino, Muito. pelo que já ouvi dizer. Ok, vamos lá saber mais. Assim, é assim, como há bocado diz. eu ia dizer também, tem uma situação curiosa que as composições estão todas baseadas, não sei se podemos dizer já em doação ou daquilo que vai acontecer. A Ruth está Não a dizer podemos que não. falar nem do conceito, nem do Então- nome, nem nada. Então, desculpa ter interrompido, continua, desculpa. Podemos dizer que a nível realmente de letras é completamente diferente de alguma coisa que eu já tenha feito até hoje, em todas as minhas bandas da minha carreira artística. Aí a culpada é o Campos. Não, basicamente é assim, como há bocado referi. Os dois últimos álbuns que nós tivemos, tínhamos por base mais 3 compositores. Neste caso, o álbum começou a ser feito a partir de Salvador, foi de junho, não é? Começámos a intensificar mais as composições, não foi, Fernando? Sim, foi. Volta, E foi a altura em que nós ficámos, na altura o Barroso começou a prestar a possibilidade de estar na banda, por motivos de trabalho, e começámos a trabalhar muito sobre os temas que eram-nos apresentados pelo Fernando Campos. Eu digo Campos, quem vê aqui é o Fernando, podem baralhar-se aqui, é o Fernando Campos. E ao passo que antigamente tínhamos mais 3 pessoas de uma forma mais ou menos equilibrada a compor dentro da banda, passámos a ter os temas mais assentes nas composições do Campos. O que alterou mais a dinâmica, a parte rítmica dos temas. Isto inicialmente obrigou-nos, como o Fernando disse há bocado, a uma adaptação que, quanto a mim, virou uma oportunidade. Agora foi bonito, usámos ali aqueles termos há bocadinho. Inicialmente foi uma adaptação não muito fácil, porque estávamos no meio de uma tempestade de alterações dentro da banda, porque nós ano passado tivemos 6 meses de muito trabalho, foram os acústicos, foi o lançamento do Symphony, foi a preparação do aniversário da banda no RCA e mais os nossos daily jobs, não vivemos inteiramente da música, portanto saímos do mês de junho, que foi o último concerto do Nada Fest, absolutamente cansadíssimos e entramos num período de composição. Só que entramos num período de composição em que tínhamos o Pedro, neste caso, a compor para outro projeto dele, um bocadinho mais ausente do que o habitual, não é que eu esteja habitualmente ausente, um bocadinho mais ausente é o que eu quero dizer, e o Campos mais a trabalhar, neste caso, um bocadinho a mandar-nos temas, a falarmos, por aí fora. Inicialmente eu tive dificuldades, pois a seguir gostaria muito que o Campos também falasse do lado dele, o que é que ele sentiu compor
para aqui, ah, em conseguir perceber a direção sobre o que é que vai ser o álbum. Este álbum é diferente, não estava-me a sentir muito. E a nível, mesmo a nível vocal, eu gosto de evolução. Só que, entretanto, o Campos começa a mandar os temas, o Manuel começa a mandar as linhas de baixo, começamos a ter o Pedro a mandar já as ideias de teclados e de repente surge as ideias do que é que vai ser o álbum, sobre o que é que vai ser o álbum. Nós já temos há mais de um ano o título do álbum, mas nunca nos deu muito, nunca me deu muito ideias nem vocais, nem de letras. E de repente, há 2 semanas para cá, do nada vem-me a ideia do que é que vai falar o álbum, o que é que vai falar os temas do álbum, e que tudo, as peças do puzzle começaram -se a encaixar e de uma forma completamente diferente que uma vez fiz na minha vida. Eu sempre fiz os temas, letra depois de ouvir os temas, e agora estou a fazer de uma forma completamente diferente. Portanto, vamos ter um resultado absolutamente diferente do que tivemos até hoje, em Xantia. Mas o Fernando é a melhor pessoa para vos calhar falar aqui do que é que está a E já passar. vou pedir a opinião do Fernando, mas ainda não vamos adiantar o nome do álbum. Não, Não, para já nem ainda o não. conceito. Podemos adiantar que é um álbum mais pesado. O Fernando, se quiser, pode até adiantar que provavelmente precisa aqui Pronto, também. compreensível. Fernando, diz-me tua justiça. Então, sim, está de facto um álbum um pouco mais pesado, parece que é esquizofrénico. Uma pessoa vai lançando de álbum para álbum e então cada vez mais tem que ser mais pesado. Ahm, Cada um com. O interessante, normalmente ouvimos falar dos músicos numa banda que têm as suas influências e cada um individualmente. A verdade é que aquilo que eu sinto em cada um de nós é que temos várias influências, não ouvimos especificamente um tipo de sonoridade e é interessante ao partilhar sobre os nossos gostos musicais, praticamente temos os mesmos gostos musicais, portanto a diversidade já é individual em cada um. Em termos de composição, aquilo que sinto, eu sempre aproveitei malhas que são enviadas, por exemplo, aqui falando no Pedro, que aproveitando a questão que a Ruth estava a dizer, que poderia estar com uma certa deadline para um determinado projeto, então naturalmente teve menos tempo para Enchantia, mas isso nunca fez com que tivesse ausente, pelo menos musicalmente, porque 2, 3 temas pelo menos consegui, já que eu disse, estive a ver aqui os temas, não é? 2, 3 temas pelo menos consegui resgatá-los e converter também no que seria a minha visão do próximo álbum. Temos também uma outra malha que é aproveitada também de um riff que o João enviou-me, Boa. não sei, fez uma gravação, não sei se estava em um laboral, se não, mas é melhor não sei se o patrão dele vai ver isto, ou a entidade patronal vai ver. É melhor não ver, mas pronto, ele enviou-me a gravação e peguei imediatamente naquilo em 2, 3 dias. Também pus a minha visão sobre aquilo que seria o álbum futuro de Enchantia. Tem sido assim, naturalmente, mas sim, promete aí um álbum mais pesado e com uma temática muito interessante do que eu estava a dizer, desse puzzle que está épico, diria eu. Manuel, quer dizer, tu estás nas tuas 7 quintas, Manuel, então temos aqui um álbum mais pesado, tu estás como queres, basicamente. Qual é que é Já ouvi dizer que sim, o já teu ouvi dizer feeling? Sim, sim. Não, só acrescentar aqui uma coisa é que Uhum. o Campos é um compositor fantástico. Sei lá, as primeiras vezes que fui ensaiar, a Ruth e o Campos mostraram-me assim alguns riffs que ele tinha gravado e sem dúvida que o Campos pronto, é espetacular a compor. As composições dele são muito boas,
são bem pesadas, e sim, eu gosto muito. Aliás, eu já falei disto também, ainda há um bocadinho disse, e já tinha dito à Ruth e ao Campos que gosto desta nova versão mais pesada de Enchantia, e sim, estou nas minhas 7 quintas, sem dúvida. Para mim, voltar para Enchantia foi bom. Voltar neste momento com um álbum que está a ser produzido desta forma é, como se costuma dizer, é a cereja no topo do bolo. Isto para mim não podia pedir mais neste momento. Ótimo, ótimo. Não, Olha, obrigado pelas palavras, Balas. Fico mesmo, não sei, inexpressivo. Como há bocado com o realizador da All Down in Flames. Epá, fogo, a sério, fico mesmo bem. É porque é verdade. É verdade, as primeiras vezes que ouvi, que até foi o Ruto que te pediu, lembro-me que foi o Ruto que pediu, Fernando, mostra aí o que é que já estamos a gravar. Eu ouvi aquilo e eu disse logo, pá, isto está espetacular, isto E que achava são contigo, ideias espetaculares. Eu lembro perfeitamente, sim. Lembro-me da tua reação. O problema agora é que cantei em cima daquilo, mas pronto. pois, agora é a tua parte, Ruth, e ainda por cima agora inverteste, não é? Agora primeiro vem a música, depois vem então os vocais, digamos assim. Muito bem, então vamos lá saber. Concertos, o que vocês têm alguma coisa agora planeada, agora brevemente? Não. Para já Nós ainda não há estamos assim nada completamente focados no álbum. Claro no que álbum. se aparecer alguma proposta que nós achamos que seja interessante, não vamos dizer que não. Mas neste momento a prioridade este ano é mesmo fazer o álbum, acabar o álbum. E já tens assim alguma data, mais ou menos, que queiras avançar para esse álbum? Não, ainda não. Eu não há assim nada. Não, o álbum tem que ser no máximo para o ano que vem, claro. Vai ter que ser no primeiro semestre do ano que vem. Isso é o nosso Ok. objetivo. Sim. Isso Ok, pronto. Já é qualquer coisa, já é alguma informação. porque é um álbum que vai dar trabalho a gravar. Por tudo o resto que ainda vai ter inserido nele. Pronto. Pronto, esse agora é o vosso foco. Bom, e para aqueles que agora vos vão conhecer e até porque já vos acompanham e não sabem, quais é que são as melhores formas de apoiar neste momento o vosso trabalho? Onde é que podem encontrar a vossa discografia? Onde é que podem comprar os discos? Pronto, nossa discografia, vocês podem encontrá-la no nosso site, enchantiaband.com. Temos os CDs à venda, temos o merch, e pronto, agradecemos muito que passem por lá. É a forma melhor que têm de apoiar a banda. De facto, neste momento, é comprarem os CDs e o merch da banda. Portanto, nós temos um site, enchantiaband.com. E se quiser acompanhar a banda também estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Pronto, procurar por Enchantia, que aparece logo. Exatamente. Aparece logo, exatamente. Muito bem, olha, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, não sei, digam-me vossa claro. justiça. Foi muito Eu é que prazerosa. agradeço. Muito E obrigado. tivemos a oportunidade de falar obrigado. do trabalho que aí vem, que estamos tão com o bebê já aqui a crescer e Ótimo. queremos mostrar ao mundo inteiro, ainda não podemos, mas estamos de ócios, mas pronto. E eu queremos agradecer também a oportunidade de Eu é que ter estado agradeço. aqui. E pronto, e desejar-te sucessos também para o teu programa e tudo bom.